Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós continuaremos estudando a parte das ligações químicas e agora falaremos de forças intermoleculares. Eu me chamo Raquel da Silva Xavier e a nossa aula começa agora. E vamos começar com uma pergunta: por que as colas colam? Né? Então, se eu tiver dois objetos e quiser colá-los, né, eu preciso passar cola e esses objetos eles vão ficar presos. O que acontece? Como é que acontece, então, para que essas colas realmente colem os objetos, né? Isso tudo acontece por causa das forças intermoleculares, que é o tema da nossa aula. Antes de falarmos então de forças intermoleculares, é importante que a gente saiba a diferença entre as ligações intramoleculares e as ligações intermoleculares, né? Ou as forças, que é o tema da nossa aula. As ligações intramoleculares são aquelas que acontecem entre os átomos. Então, nós vimos anteriormente que existem três tipos de ligações intramoleculares, que são ligação iônica, ligação covalente ou molecular e ligação metálica. Então, essas ligações são sempre entre dois ou mais átomos, né? Já as ligações ou forças intermoleculares, elas vão acontecer entre duas moléculas distintas. Então, existem já as moléculas, né, ou os compostos, e para eu unir um composto a um outro composto, vão acontecer, então, as forças intermoleculares. A primeira força, muitos livros, inclusive didáticos, não trazem isso, mas eu gosto de falar a respeito desse conteúdo. Por quê? Porque de todas as interações que podem acontecer, tanto com moléculas quanto com compostos, a força mais intensa é a força do tipo eletrostática, que também pode ser chamada de força coulombica. Como é que se dá essa força? Eu sempre vou ter cargas de sinal contrário. Lembra lá do modelo atômico de Thomson, que cargas de sinal contrário, elas se atraem a uma força de atração? Então, essa força de atração entre cargas de sinal contrário é o que vocês vão estudar em eletrostática, na física, e essa força ela é regida por uma lei chamada de lei de Coulomb. Tá? Por isso que ela também pode ser chamada de força coulombica. Ela sempre vai acontecer com os compostos iônicos, que formam íons, ou seja, eu tenho um cátion e um ânion, ambos têm cargas diferentes, né? Positiva e negativa, e há uma força de atração entre eles. E nos compostos metálicos, por quê? Nos compostos metálicos há a formação de cátions e os elétrons ficam livres, né? O mar de elétrons. Então, também tenho a formação de partículas com carga de sinal contrário, por isso essa força. Já nos compostos covalentes, ou seja, aqueles que apresentam ligação, nos compostos moleculares que apresentam ligação covalente, existem três tipos de forças. A mais intensa entre eles é a ligação de hidrogênio. Ela vai acontecer toda vez que o hidrogênio, que não é um ametal, né, mas que é um elemento químico que faz ligação covalente, que tem a mais baixa eletronegatividade. Quando ele estiver ligado aos três elementos químicos mais eletronegativos da tabela periódica, que são flúor, oxigênio e nitrogênio, aí sim vai acontecer o que a gente chama de ligação de hidrogênio, ou anteriormente eles chamavam de ponte. Essa ponte passou até a ter o status de ligação química, tão intensa ela é, tá? Então, a gente pode perceber ali no esquema, na parte A, eu tenho duas moléculas de HF, do ácido fluorídrico. Para manter essas duas moléculas unidas, o tracejado vermelho é o que é a força de interação entre essas moléculas, que é a ligação de hidrogênio. Por quê?
O flúor, sendo um elemento muito eletronegativo e tendo pares de elétrons não ligantes, ele pode estabilizar esse hidrogênio de uma outra molécula. O mesmo acontece quando eu tenho a água, e graças a Deus que existe a ligação de hidrogênio, porque a água ela pode ser líquida à temperatura ambiente. Então, dentro dos compostos covalentes, a água ela apresenta uma das temperaturas de fusão e de ebulição mais altas, né, justamente por causa da ligação de hidrogênio. E na amônia, né, a amônia também com nitrogênio, com esses pares de elétrons que não estão ligados com ninguém, eles podem estabilizar o hidrogênio de uma outra molécula. Na imagem, nós temos uma ilustração, né, das cerdas de um pincel na água. O que mantém todas as cerdas unidas, é justamente a ligação de hidrogênio quando eu retiro de dentro de um recipiente com água. Seguindo, então, a linha de intensidade das forças, a gente tem a força de polo permanente, ou de polo permanente, ou simplesmente de polo. Essa força ela vai acontecer quando eu tiver moléculas polares, ou seja, né, que há diferença de eletronegatividade entre os átomos. No meu exemplo, eu coloquei a molécula do HCl. Há uma grande diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o cloro, e forma-se ali densidades de carga. Não é uma carga real, é uma carga aparente. Por isso, aquele sinal ali de densidade, tá? Negativo no cloro, porque ele é mais eletronegativo, e positivo no hidrogênio, porque ele é menos eletronegativo. O par de elétrons continua sendo compartilhado entre eles, só que os elétrons vão ficar mais próximos do átomo que for mais eletronegativo. E o dipolo induzido, que é a interação mais fraca que pode existir entre moléculas. Ela vai sempre acontecer quando tiver moléculas do tipo apolares. Essas moléculas apolares, então, elas vão, em algum momento, né, essas moléculas, o par de elétrons pode ficar mais próximo de um dos átomos. Isso a gente chama de um dipolo instantâneo. Formou-se um dipolo. E aí esse dipolo ele vai induzir as moléculas que estiverem próximas a ele e assim sucessivamente. Então, por isso que a gente chama essa força de dipolo induzido. Há uma indução, né, de formação desses dipolos nas moléculas que são vizinhas àquela que por algum momento, né, formou-se um dipolo instantâneo. O dipolo induzido ele também pode ser chamado de forças de London ou forças de Van der Waals, tá? Então, a intensidade das forças intermoleculares, a mais forte de todas, a força eletrostática, a ligação que é para os compostos iônicos e metálicos, e nos compostos covalentes eu tenho a ligação de hidrogênio, o dipolo permanente e o dipolo induzido. Por que isso é importante? Porque essas forças intermoleculares, elas vão me dizer, ou pelo menos fazer prever quais serão as temperaturas de fusão e de ebulição das moléculas. Por quê? São essas forças que são quebradas nas mudanças de estado físico. Então, vamos olhar ali para a imagem e percebemos, por exemplo, a ebulição de algum líquido. Para o líquido passar para o estado de vapor ou para o estado gasoso, é necessário eu romper, quebrar essas ligações entre uma molécula e outra. A mesma ideia pode acontecer na fusão, né, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. No estado sólido, todas as moléculas estão muito juntas, então eu vou ter que separar uma molécula da outra para ela passar para o estado líquido. E no estado líquido, eu vou ter que separá-las ainda mais para que ela passe para o estado de vapor e depois para o estado gasoso. Então, eu vou quebrar essa força que mantém uma molécula unida a uma outra molécula. Então, aquelas substâncias que tiverem a intensidade das forças mais elevadas vão ter maiores temperaturas de fusão e de ebulição.
E, pelo contrário, também é verdadeiro, ou seja, aquelas substâncias que têm as temperaturas de fusão e de ebulição mais baixas são porque têm as forças mais fracas ou menos intensas, né? Então, por isso que os compostos apolares são sempre com temperaturas de fusão e de ebulição extremamente baixos. Chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!